Meu nome é Marcelo, eu sou o professor Marcelo Acácio. Eu estudei para ser professor, me formei, pós-graduação, mestrado, doutorado, me graduei com uma especialidade em licenciatura, porque a minha missão em estudar, ela continua sendo o professor. Exato, eu estudo com uma profundidade como do aluno que tem a maior dificuldade. É dessa forma como eu estudo, para ser o professor. Eu costumo falar que eu tenho medo de entrar numa saia justa, então por isso eu estudo. Eu costumo dizer que eu tenho medo de colar, porque eu posso ser pego e posso me sentir mal em relação ao conhecimento, por tentar burlá-lo. Então por isso eu estudo. Eu gosto de estudar, tenho esse prazer, por isso me fiz professor. Sigo estudando e vejo exemplos na vida de várias pessoas que não foram professores, mas que mostraram que o estudar e o que viver, sempre ocupando a mente de maneira positiva, os levou a um caminho incomparável. Eu vou dar o exemplo de Cora Coralina, que tem até o 3º ano do primário e fez o que fez na literatura. Eu vou dar o exemplo de Suassuna, esse que escreveu uma obra belíssima, falando do Brasil, falando do país, falando das riquezas que a imaginação poderia trazer com o teatro e com sua obra. Eu nasci na mesma data que ele, isso é um fato curioso, gosto de falar sobre isso. Eu falo sobre o maior bibliófilo do Brasil, foi o Mindlin. Acumulou livros, mas leu todos os livros que acumulou. Não comprava livro para equipar biblioteca dentro de casa. Ele leu seus livros. Eu acho que eu não sei nada. Tudo que sei é que nada sei. Sócrates dizia isso. Então, como professor, posso falar para vocês de maneira muito emocionada. Já me agrediram em sala de aula. Eu já fui subjugado dentro do que é sala de professores, maltratado dentro do que é as relações com coordenação, enfim, mas isso não me interessa. Em momento algum desisti do ofício, de me preparar para dar uma boa aula. Se dou a melhor aula, tenho certeza que não. Tem gente muito melhor do que eu, tenho certeza absoluta. Mas tenho convicção de que faço isso com uma paixão que me dá a oportunidade de dizer que se esse país está desse jeito, é porque estão maltratando muita gente, inclusive os professores. Estão maltratando a base, estão maltratando os jovens, estão maltratando os com mais experiência. E esse maltrato acaba sendo reflexo do desinteresse. Tenho percebido esse desinteresse nas pessoas pelo estudar e pelo entender a cultura e pelo entender o conhecimento, para que não chegue da forma como estamos, no completo colapso, visto a classe política que faz o que faz com a gente. Muitos deles, infelizmente, não respeitam um banco de universidade que um dia sentaram e fazem esse tipo de coisa. E tem outros que não sentaram num banco de universidade e são muito melhores. Mas isso não vai dar uma medida favorável ou desfavorável, mas as ações das pessoas. E quando eu percebo que o aluno precisa do carinho do professor, mas esse professor está passando o que está passando, eu sinto por todos eles, todos, sem exceção. Faço uma oração por todos eles, diariamente. Até mesmo para o aluno que me agrediu, até mesmo para o coordenador que me maltratou, até mesmo por toda a situação imprópria que os professores estão submetidos. Essa relação ela é muito nobre, essa relação ela é muito verdadeira. Então, como professor, eu coloco para vocês que eu vivo com alegria. Paga um pouco, tenho certeza absoluta. Merecia mais, sempre vou achar isso. Entretanto, o dever nobre, eu continuo ele mantendo no mais alto respeito. Tudo que sei é que nada sei. Essa é uma obrigação. Entrar sempre aprendendo muito mais do que vou tentar ensinar. Falam muito sobre Freire. Considero ele acima de todos no que se refere a ensinar. E tratou as relações do ensinar com aqueles menos favorecidos.
Eventualmente não tenha ensinado o rico, ensinou o pobre. Mas ensinou o pobre a se tornar muito mais rico, muito mais do que qualquer dinheiro pode comprar. Eu sou o Marcelo, eu sou um professor. Eu sou vocalista de uma banda de rock and roll e sou professor. A minha manifestação cultural no rock and roll é de um amador. E ela me traz um encantamento de tentar fazer melhor toda vez que vou ensaiar e também nas apresentações. Eu tento tocar instrumentos musicais, mas sei que a minha habilidade ela é muito voltada ao treino. Então, eu não tenho o dom. Talvez o dom não exista, mas eu sei que a minha habilidade está no quanto eu consigo me dedicar. E fico feliz pelo que faço. Faço música de protesto. Busco a sensibilização das pessoas através do que é a manifestação musical. Essa arte que ela precisa continuar sendo um motor para as gerações, todas elas sem exceção. Os mais jovens devem fazer música, os mais velhos devem fazer música, a todo tempo a música deve emanar. E se você opta por pintar, todas as gerações devem pintar. E se você opta por escrever também. Então a cultura é uma obrigação que enobrece, traz o expoente da alma ao seu melhor ponto. Então, a música para mim foi isso. Eu agradeço todos os músicos, esses sim, muitos deles profissionais, que eu tive contato e eles são seres superiores, eles fazem música direito. Eu sou um amador, mas gosto muito. É a Insurgência, a ópera de protesto. Tem aí a minha expressão cultural dentro do que é a obra da Insurgência. Aos jovens, o meu humilde conselho é: a esperança está associada ao trabalho. E o trabalho vai lhe consumir. O trabalho vai gastar a sua energia. O trabalho, ele deve tornar você mais nobre. Mas não se pautem em somente trabalhar e não acreditar que o viver é muito mais além do que tentar construir riqueza ou currículo. Então, ao jovem, eu peço, se dediquem fortemente, se dediquem de coração. As escolhas que vocês fizerem vão refletir no futuro. Então, muitas delas, o caminho do estudar vai ser inevitável. Então, dediquem-se ao estudar, dediquem-se ao trabalhar, mas não se pautem exclusivamente em querer riqueza a partir do seu trabalhar e do seu estudar. Pautem-se em construir nobreza de espírito. Dinheiro é consequência.